Antes do chamado de Deus, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais prósperas e avançadas do seu tempo, situada na antiga Mesopotâmia. Ur era um centro comercial e cultural, repleto de riquezas e com uma arquitetura imponente para a época. As casas e templos eram construídos em tijolos de barro cozido, e as ruas eram movimentadas com o comércio de mercadorias vindas de terras distantes. Para Abraão, essa era uma terra de estabilidade, com valores e tradições que moldaram toda sua compreensão sobre a vida e a espiritualidade. Em Ur, a vida espiritual e religiosa estava firmemente estabelecida. Os habitantes adoravam uma série de deuses, como Nana, o deus da lua, reverenciado como a divindade protetora da cidade. Os templos de Ur, conhecidos como zigurates, eram grandiosos e construídos em degraus, onde se realizavam rituais para honrar esses deuses. Havia uma estrutura religiosa detalhada e uma hierarquia que ditava como as divindades deviam ser cultuadas. Desde cedo, Abraão teria aprendido que o divino estava associado a esses rituais e símbolos visíveis, e que o favor dos deuses dependia da correta realização desses cultos. Além disso, Ur era um lugar de forte identidade familiar e cultural. Abraão cresceu cercado por sua família, uma comunidade de parentes e amigos, onde os valores e as tradições eram transmitidos de geração em geração. O sistema familiar era rígido e seguia uma estrutura que valorizava a segurança, a continuidade e a permanência na mesma terra. Viver em Ur significava para Abraão seguir o mesmo caminho traçado por seus antepassados e preservar o legado deles. Não havia uma expectativa de mudança ou ruptura. Para Abraão, o divino, a família e a cultura estavam entrelaçados e o definiam. A fé era algo que ele conhecia de modo concreto, visível, quase palpável. O divino estava na imagem dos deuses, no templo, nas figuras que ele via nos altares. Essa era a base de sua fé e seu entendimento de espiritualidade. Deus, para ele, era ainda uma ideia ligada aos conceitos culturais de sua terra. Mas o Deus, que estava prestes a chamar Abraão, não era como os deuses de Ur. Ele era invisível, insondável e falava diretamente ao coração humano, sem necessidade de templos ou estátuas. Abraão ainda não sabia, mas estava prestes a ser chamado para deixar tudo isso para trás. Ele estava prestes a ser convidado a sair do conforto e da segurança dessa terra que o moldara tão profundamente, para responder a um chamado que romperia com todas as noções que ele conhecia de fé e de vida. Essa é a vida de Abraão antes do chamado. Uma vida de rotinas familiares e certezas confortáveis, mas também uma vida limitada por essas mesmas tradições e visões. Mal sabia ele que tudo isso seria apenas o ponto de partida para uma transformação radical. Deus o chamaria a deixar para trás o que ele achava que conhecia e a trilhar um caminho de descoberta e mudança profunda. Essa é a verdadeira introdução ao chamado de Lech Lechá, que o levaria não apenas para uma nova terra, mas para uma nova visão de si mesmo e de Deus. Em meio à vida comum de Abraão, uma vida marcada pela estabilidade e pelas tradições de Ur dos Caldeus, uma voz rompe o cotidiano. Não é uma voz comum, uma dessas que ele escuta diariamente em seu ambiente familiar ou nas conversas da cidade. É uma voz que parece vir de dentro e, ao mesmo tempo, de muito além. Uma voz que fala direto ao seu coração, mas que desafia tudo o que ele conhece. É a voz de Deus. Para Abraão, o Deus que o chama não se parece com as figuras dos templos que ele conheceu. Não há um altar ou uma imagem. Não há um ritual com o qual ele deva interagir. Essa voz, embora envolta em mistério, fala com autoridade e com uma profundidade que toca Abraão de forma única
E nesse momento, ele percebe que é um chamado especial, uma ordem para algo desconhecido, mas inegavelmente poderoso. Deus o chama para sair de sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Mas o chamado não traz uma promessa de conforto ou de segurança. Ao contrário, ele pede que Abraão rompa com todas as suas certezas. Deus não lhe mostra um mapa, nem lhe indica exatamente o que encontrará. Ele apenas diz para Abraão partir e confiar que será conduzido. Esse chamado é uma escolha entre a segurança de tudo o que é familiar e a obediência a uma voz que o convida a algo maior. É uma ruptura, uma quebra na rotina de Abraão. Ele sabe que ao atender esse chamado tudo mudará. Ele não pode prever o que o espera, mas sente que está diante de um momento decisivo. Abraão precisa escolher entre continuar vivendo a vida que conhece, uma vida que, embora confortável, o mantém limitado, ou responder ao chamado divino e embarcar em uma jornada que o desafiará profundamente. Esse chamado não é somente uma ordem, mas um convite para algo muito mais profundo. Abraão percebe que Deus está lhe propondo uma transformação total. A voz que o chama é, na verdade, uma voz que deseja revelá-lo a si mesmo, mostrar quem ele realmente é e revelar a natureza de um Deus que não se limita aos conceitos, aos altares ou aos costumes humanos. Esse Deus, que ele ainda mal conhece, o convida a confiar cegamente, a dar um salto de fé que vai redefinir seu destino. Ao ouvir essa voz, Abraão sente um misto de temor e fascínio. Ele sabe que algo extraordinário o espera, mas também sabe que deve abrir mão de tudo o que lhe trouxe estabilidade e identidade até aquele momento. Esse é o início de uma nova etapa, onde o próprio Deus se torna o guia, e onde a fé não mais dependerá de formas visíveis, mas de uma relação viva e contínua. Esse é o ponto onde a vida de Abraão começa a se transformar radicalmente. O cotidiano que o mantinha preso está agora despedaçado, e ele está diante de uma escolha: continuar no conforto da vida que sempre conheceu ou responder à voz divina e embarcar numa jornada de autoconhecimento e descoberta. Abraão decide atender ao chamado. Ele decide partir. E com isso se torna o primeiro de muitos que escolhem caminhar pela fé, guiados por uma voz que chama para algo muito além do que os olhos podem ver. Quando Deus chama Abraão, ele usa uma expressão hebraica peculiar e profunda, lech lechá. Traduzido literalmente, significa algo como vai para ti mesmo ou vai por ti mesmo. Mas o significado de lech lechá vai muito além de uma simples instrução de deslocamento físico. Ele é, na verdade, um convite para uma jornada interior, para um processo de autodescoberta e transformação. Essa expressão implica que Abraão não está apenas sendo convidado a sair de sua terra e de sua família em um sentido geográfico. Deus está chamando Abraão para deixar para trás tudo o que, até aquele momento, definiu quem ele é. Sua identidade cultural, suas tradições, suas certezas, sua visão limitada sobre o divino e sobre o mundo. Lech lechá é um pedido para que ele deixe de lado tudo o que moldou sua visão até então, para que ele possa descobrir algo muito mais profundo. A própria essência de quem ele é e, principalmente, quem é Deus. Esse chamado também carrega a ideia de que Abraão precisa abandonar as camadas de crenças e costumes que o mantêm preso, que o impedem de enxergar além. Deus está pedindo que ele se livre das limitações impostas pelas ideias e práticas que moldaram sua visão. Em outras palavras, lech lechá o convida a abrir mão do controle, da segurança que ele encontra no que é familiar, e a confiar em algo que ele ainda não pode ver ou compreender plenamente. A verdadeira jornada é para dentro de si mesmo, para encontrar o propósito que Deus designou para ele, e para viver uma fé baseada não no que é visível, mas no invisível,
na promessa e na confiança. Ao ouvir Lech Lechá, Abraão percebe que Deus não quer apenas que ele vá para uma nova terra. Deus quer que Abraão vá em direção a uma nova compreensão de si mesmo e de sua relação com o divino. Ele está sendo chamado para ser um exemplo de fé e obediência, para demonstrar que a verdadeira fé vai além do que se vê e se toca. Deus quer que Abraão descubra que sua essência e propósito estão diretamente conectados ao Criador, e não às tradições ou aos lugares onde ele viveu. Lech Lechá também sugere que essa jornada é por ti mesmo. Ou seja, Deus não está apenas pedindo algo para seu próprio benefício. Esse chamado é para o bem de Abraão, para que ele possa realizar o potencial que foi colocado dentro dele. É um convite para ele descobrir sua verdadeira missão, para que ele possa se tornar a pessoa que Deus sempre soube que ele poderia ser. O pai de uma grande nação, um canal de bênçãos para todas as famílias da terra. É essa profundidade que torna o chamado tão único. Não é uma ordem comum, é um desafio ao espírito, um pedido de transformação completa. Deus quer que Abraão vá além das fronteiras externas e internas que o limitam, para que ele possa caminhar com o divino de maneira livre e sem reservas. Assim, Lech Lechá marca o início de uma nova maneira de se relacionar com Deus, baseada não em rituais visíveis, mas em uma confiança absoluta. Deus está mostrando a Abraão que a verdadeira fé envolve se lançar na aventura de confiar em uma promessa, sem garantias físicas, sem dependência das certezas e seguranças que ele tinha antes. É uma caminhada de fé e entrega. Esse é o sentido profundo de Lech Lechá. Um chamado para sair de tudo o que ele conhecia, para descobrir que seu destino e sua essência estão muito além de qualquer limite humano, em uma jornada onde ele aprenderá que Deus é o próprio caminho. Abraão aceita esse chamado e, ao fazê-lo, se torna o primeiro a trilhar uma jornada que não é apenas física, mas espiritual. Ele se torna o exemplo vivo de que o verdadeiro encontro com Deus começa com a disposição de ir por si mesmo e para si mesmo, aceitando o chamado para uma transformação total. Após responder ao chamado de Deus e partir de sua terra natal, Abraão começa a experimentar algo inteiramente novo, uma relação com Deus que rompe com tudo o que ele conhecia até então. Não é mais uma relação baseada em imagens, rituais ou tradições, como era comum em Ur dos Caldeus, mas uma ligação íntima e direta, construída na confiança e no diálogo. Deus não é mais apenas uma figura distante ou uma ideia abstrata. Ele se torna um companheiro, uma presença constante que guia Abraão passo a passo, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente claro. A fé que Abraão está construindo não depende de objetos visíveis ou templos. Em vez disso, é uma fé viva, um compromisso que exige entrega, coragem e uma abertura total para o desconhecido. Cada passo que ele dá é um ato de confiança, uma escolha de seguir uma promessa invisível, mas que ele sente profundamente em seu coração. A nova relação de Abraão com Deus é marcada por algo revolucionário: a aliança. Deus promete a Abraão que ele será pai de uma grande nação e que, através dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. É uma promessa que Abraão não pode ver, tocar ou compreender plenamente, mas ele é convidado a acreditar e a viver com base nessa promessa. Deus se compromete com ele de uma forma única, estabelecendo uma relação que vai além de qualquer entendimento humano. Essa aliança não é apenas uma promessa distante. Deus se mostra presente na vida de Abraão, mesmo nos momentos mais difíceis, nas dúvidas, nos desafios e até nos erros. Abraão não é um homem perfeito, mas Deus se compromete com ele independentemente de suas falhas. Isso revela uma característica essencial dessa nova relação. Deus não está à espera de perfeição, mas de fé, de um coração disposto a caminhar ao seu lado,
a escutar a sua voz e a confiar, mesmo quando não se entende tudo. Ao longo de sua jornada, Abraão começa a descobrir que Deus é fiel e que cada momento é uma oportunidade para aprofundar essa relação. Ele aprende que o amor de Deus não é baseado em suas realizações, mas em sua própria promessa e caráter. E essa relação se torna tão profunda que Abraão passa a ser chamado de amigo de Deus. É uma amizade que nasce da confiança, do respeito e de um amor que desafia qualquer limitação humana. Com o tempo, a fé de Abraão cresce e ele se torna não apenas um seguidor, mas alguém que dialoga com Deus, que intercede por outros, que se preocupa com os planos divinos e com a justiça. Abraão descobre que Deus não é um ser distante, mas alguém que se importa profundamente com o mundo e com aqueles que nele habitam. Esse entendimento molda sua vida, sua maneira de ver o mundo, e o transforma em um exemplo de fé para gerações futuras. A nova relação com Deus representa o que Deus deseja para cada um de nós. Uma relação de proximidade, de fidelidade e de amor. Uma relação que não depende das aparências ou do cumprimento de regras externas, mas da confiança genuína no caráter de Deus. Abraão descobre que essa é a verdadeira essência da fé, uma jornada de amizade e aliança com o Criador. E é assim que Abraão se torna o patriarca de uma fé que é viva, que envolve toda a alma e que desafia o medo e a dúvida. Ele nos mostra que Deus não apenas nos chama para sair de nossa zona de conforto, mas para entrar em uma relação de confiança e intimidade, onde Ele se revela, guia e transforma. Essa é a nova relação com Deus, uma jornada de fé que Abraão inicia e que continua a inspirar até os dias de hoje.